Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o nosso grupo de estudos da educação infantil. E desde o ano passado nós estamos com essa proposta de refletir sobre todos os documentos orientadores da educação infantil, BNCC, diretrizes, referencial curricular gaúcho, referencial curricular do nosso município aqui de Santana do Livramento. E partindo destes documentos, que legalizam e que orientam a nossa prática, nós estamos estudando outras referências, né, referenciais a outros autores, e é neste grupo de estudos que nós debatemos as opiniões, as interpretações e o que pode ser colocado em prática e o que não pode, e assim nós vamos compartilhando essas experiências. Os encontros, eles estão acontecendo nas quintas-feiras, geralmente é de 15 em 15 dias, na primeira quinta e na terceira quinta do mês, e às 19 horas, pelo aplicativo do Google Meet. Vou compartilhar com vocês aqui alguns conceitos, algumas orientações que nós já debatemos o ano passado. Bom, é um convite, né, este grupo de estudo é um convite para repensar a nossa prática pedagógica e considerar a criança como um sujeito de direitos. Aqui eu trouxe para vocês uma do Loris Malaguzzi, né, As 100 Linguagens, uma poesia, que ele fala assim: ao contrário, as 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100. Modos de escutar, as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, para inventar. 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se, só na Páscoa e no Natal. Dizer-lhes que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Loris Malaguzzi. Bom, aqui os conceitos orientadores, né? Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Tá. Os conceitos orientadores pelos quais nós começamos. Nós começamos estudando um documento de Novo Hamburgo, né, que o Paulo Fock foi um dos que organizou, né, esse documento, e como foi um dos redatores da nossa base também, nós achamos interessante começar por ele. Começamos pelo conceito de criança. O que é criança? Então, a criança, ela hoje,
né? Ela vive a sua infância no presente, não é alguém que está se preparando para a vida. Por isso, nós precisamos estar atentos ao que ela sabe e como experiencia o mundo, né? É algo da gente pensar que nós adultos estamos sempre pensando lá na frente, né? Preparando a criança para o futuro, porque quando ele for se alfabetizar, ele precisa saber isso, ele tem que saber aquilo, e esquecemos que ela vive a sua infância agora, né? Tem coisas que ela só vai poder fazer agora. E se nós não permitirmos que ela possa experimentar este mundo agora, essas experiências farão muita falta para ela. A criança em relação com a natureza. O ambiente natural, ele propicia à criança aprender a lidar com diferentes situações e superar os próprios limites, a encontrar desafios e a acionar modos de pensar para resolver problemas, desenvolvendo assim a sua autonomia em escolher riscos, gerenciá-los e aprender sobre eles. Enquanto, então, a gente precisa estabelecer e proporcionar esta relação da criança com a natureza. Porque é a partir desses obstáculos, desses riscos, que ela fará as suas escolhas, que ela conseguirá resolver os problemas, né? Não sendo sempre aquele adulto dizendo o que ela tem que fazer, dizendo como ela tem que resolver, porque é só a partir a partir do momento que ela consiga fazer as coisas por iniciativa própria dela, é que ela estará desenvolvendo a sua autonomia. Então, não adianta depois o adulto dizer, são muito dependentes, né, dependem do adulto. Mas se o adulto não deixou a criança correr esses riscos para resolver esses problemas, é muito difícil depois ela ter essa autonomia. O professor, através de uma postura de escuta, ele traduz em situações de aprendizagem as necessidades da criança. Então, o professor ele precisa ter essa postura de escuta. E muitas vezes a gente não tem essa postura de escuta, a gente só quer que nos escutem, né? Que os alunos fiquem em silêncio para ouvir o que nós temos a falar. O professor ele precisa ser o pesquisador, né? Que é aquele que já compreende que a criança já é alguma coisa, não que ela vai se tornar a partir do que ele vai ensinar. Não, ela já é um ser, um sujeito de direitos. Por isso, esse professor pesquisador, ele busca uma posição de relação com a criança, que é a de acolher o seu universo, de encorajá-la para que ela construa significados sobre si, sobre o mundo. Isso significa dizer que o professor ele assume um outro modo de estar com as crianças. Ele acolhe as ideias das crianças, as vozes das crianças e considera isso como elemento de investigação e de proposição para que ele possa organizar o seu trabalho pedagógico e não aquele trabalho que já vem pronto, né? Que o professor já planejou do início ao fim o que vai acontecer. Na verdade, ele precisa ser um professor pesquisador, estar atento ao que as crianças irão dizer, e a partir do que elas vão dizer, ele vai fazer as suas proposições e os seus projetos de investigação. O currículo. O currículo, nas nossas diretrizes, ele é um conjunto de práticas cotidianas que buscam articular as experiências e os saberes da criança, aquilo que ela já experimenta, aquilo que ela já sabe, com os conhecimentos do patrimônio sistematizado pela humanidade, promovendo, então, esse desenvolvimento integral da criança por meio de quê? Das interações e brincadeira. Então, é um conjunto de práticas cotidianas e não uma lista de conteúdos, né? Como a gente debateu muito ano passado também. O que são práticas cotidianas? É a prática do dia a dia, da criança saber como cuidar do seu corpo,
da criança saber como cuidar do coleguinha, da criança saber que o momento do almoço é um momento de tranquilidade, que não é aquele momento que é todo mundo correndo porque tem que liberar o espaço para vir outra turma, da criança saber que ela não é obrigada a dormir, da criança saber que o tempo dela é respeitado, né? O tempo em que ela está envolvida em uma brincadeira, ele é respeitado. Não é só aqueles 15 minutos no pátio e pronto, e volta para a sala de aula para ser, digamos, comandado pelo professor. Então, o currículo, ele é um conjunto de práticas cotidianas, mas essas práticas do cotidiano, elas não precisam ser essa rotina, ela não precisa ser rotineira, né? Ela pode ser de uma forma mais tranquila, mais suave, que respeite esse tempo da criança. As interações. É por meio das interações com diferentes parceiros e com o meio que a criança constrói e compartilha significados. Não é trancada dentro da sala de aula fazendo atividade da folhinha, né? Ela tem que interagir com o meio, tem que interagir com os espaços que tem na escola, tem que interagir com os colegas da outra turma, né? Nessa interação com as crianças na mesma idade, de idades diferentes, é que são construídas as culturas infantis, sendo a brincadeira a sua principal expressão. Os campos de experiência. Os campos de experiência se sustentam na concepção de uma criança que age, que cria e produz cultura, e estão articulados aos direitos de aprendizagem que expressam os diferentes modos como a criança aprende, brincando, convivendo, conhecendo-se, expressando, explorando e participando. Organizadores da ação pedagógica. Aqui o FOC nos coloca aqui. As estruturas, as concepções e a ação educativa do professor na organização do espaço educativo, os materiais, os tempos do trabalho, nos pequenos e no grande grupo, e na relação entre adultos e crianças é que serão os organizadores da ação pedagógica. Então, existe uma gama de processos para que isso seja executado, né? Como é que o professor, qual é a concepção que ele tem de criança? Daquela criança que vai conseguir fazer as coisas, que vai conseguir desenvolver, ou daquela criança que precisa o tempo todo que um adulto fale o que ela tem para fazer, né? Ele quer construir essa autonomia ou ele quer ter uma criança dependente do adulto? Ele quer essa independência ou a dependência? Então, ele precisa organizar um espaço que seja educativo, ele precisa organizar os materiais, ele precisa organizar o tempo para cada prática cotidiana, digamos assim, desse trabalho. Ele precisa organizar se será em pequenos ou grandes grupos, se será entre os adultos, essa relação entre adultos e crianças, ela precisa ser organizada. E estes, assim, foram alguns dos conceitos que nós estudamos no nosso primeiro encontro, e a gente vai continuar conversando e eu vou mostrando para vocês os outros debates e as outras discussões que surgiram. Muito obrigada.